sou a professora Ana Márcia e cheguei aqui com o vídeo 3, da nossa saga sobre a história de Roma. Nesse vídeo nós vamos finalizar com o Império, certo? Nós vamos falar aqui dos momentos iniciais do Império Romano. O Império Romano vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Gente, lembra que a gente encerrou o vídeo anterior falando dos triunviratos? Que Otávio se sobressaiu do segundo triunvirato, ao chegar do Egito, exigiu títulos do Senado. Com estes títulos vieram poderes, e com estes poderes, Otávio se tornou o primeiro imperador, Então, o primeiro imperador romano foi Otávio Augusto, Augusto, que significa venerado. Uma coisa bem interessante é que durante o Império o Senado perde poder. Durante o Império, o poder maior está concentrado nas mãos do imperador. Então, é o imperador que decide sobre as funções administrativas, militares e religiosas. Tudo isso está ali concentrado em suas mãos. O Senado, as assembleias continuam existindo, com um poder bem reduzido, O Senado continuava ali administrando algumas províncias, era um grupo, querendo ou não, que ainda tinha prestígio social, mas ele não tinha a importância, o poder que ele tinha desde a monarquia até a república. Gente, como eu falei para vocês, Otávio é o primeiro imperador e ele inaugura a chamada Pax Romana, um período de estabilidade. Então, os primeiros 200 anos ali do Império são mais tranquilos. O imperador ele tem grande poder para controlar qualquer revolta ou qualquer ameaça. Então, nós vamos falar da Pax Romana, o período de estabilidade, este período que vai durar mais de 200 anos. A Pax Romana vai ser um período ali de crescimento econômico e também de expansão territorial romana, Expansão de terra mesmo. É justamente ali no século II que Roma atinge a sua extensão máxima, que ela conquista o limite ali de terras. No período da expansão máxima, o Império Romano tinha em média 60 milhões de habitantes. A cidade de Roma tinha aproximadamente 1 milhão e todo o Império tinha ali 60 milhões de habitantes. Uma coisa bem interessante, este Império tinha terras na Europa, África e Ásia, 3 continentes, gente? Vamos entender aqui, observem aqui este mapa. Aqui bem ao norte nós temos o limite norte, nós temos a Britânia, ao sul o Egito, a oeste o que seria depois a Península Ibérica, Lusitânia e Espanha, e aqui ao leste a Mesopotâmia. Então entendemos aí toda a expansão deste Império Romano. Um império que falava latim, que tinha como a principal moeda o denário, que se expandiu ali principalmente pelas vias mediterrâneas, pelas vias do mar Mediterrâneo. Vamos ter uma dinamização do comércio, ou seja, uma troca comercial e uma diversidade comercial muito grande e uma diversidade também de pessoas, gente? Imaginem aí povos de 3 continentes com culturas e hábitos completamente diferentes. Então, este era o Império Romano durante a sua expansão máxima. Nós vimos aí o tamanho deste império, Então, nós temos que entender as bases. O que sustentava esse Império Romano? Podemos falar de 2 bases. A aliança com as elites provinciais. Que é isso, professor? O que significa dizer essa aliança com essas elites provinciais? Gente, o imperador ele tinha aliança com as províncias, Com as elites das províncias. Essa elite, ela cuidava da questão dos impostos, cuidava de possíveis revoltas, Então, ela tinha um certo controle ali da província. E aí nós vamos ter também esse exército, um exército profissional, que na época era composto de mais ou menos 300 mil homens. Qual a função do exército? Proteger as fronteiras desse império tão grandioso. Então, observem as bases do Império Romano. Número 1, a aliança com as elites provinciais. Número 2, a força de um exército profissional. Outra coisa, gente, que vai garantir ali uma certa segurança nesse império, uma certa estabilidade nesse império, é a política do pão e circo. Por quê, professora? Gente, a desigualdade não terminou aqui, não.
as terras continuavam concentradas nas mãos de poucos. A maioria das pessoas eram pobres que estavam vivendo na miséria. Então, a situação era de uma grande desigualdade social. Então, os imperadores, eles vão adotar a política do pão e circo, que era justamente para acalmar possíveis revoltas, né, que pudessem vir ali dessa classe pobre. Professor, explique melhor então o que é essa política do pão e circo. É justamente ofertar pão, comida, né? O pão, principalmente porque a alimentação dos romanos era o pão e o azeite, né? Então era ofertar pão ou grátis ou de um custo bem pequeno. E também ofertar os espetáculos, ofertar ali o entretenimento que era o circo. Então, qual era o intuito, né? Por que ofertar o pão e o circo? Justamente para controlar possíveis revoltas, né? Entreter o povo, dando comida, dando espetáculo, para que esse povo não se unisse e se rebelasse contra o imperador. Vocês estão vendo aqui no slide o Coliseu, né, gente? Belíssimo, são imagens. Essa primeira imagem é externa, né? O exterior ali do Coliseu. E essa segunda imagem aqui seria a parte interna. No Coliseu aconteciam os principais espetáculos, né? O principal entretenimento da época, que eram as lutas dos gladiadores. Quem eram os gladiadores? Os prisioneiros de guerra, não era mesmo? Então, esses prisioneiros de guerra eram levados para uma escola e lá eram treinados, né? Então, eles vinham para cá, para este Coliseu, para se apresentarem como entretenimento para o público. Este público era composto principalmente dos plebeus, era um espetáculo gratuito, então todas as pessoas tinham acesso, plebeus, escravos, por exemplo. A elite também participava, ela ficava até mais embaixo, né, que era o local mais privilegiado. E uma curiosidade, né, gente? Quem decidia ali como que a luta iria terminar era o público, né? Se o público fizesse um sinal positivo, significava dizer que aquele gladiador que tinha perdido a luta deveria permanecer vivo, né? Agora, se eles fizessem um sinal negativo, significava dizer que aquele gladiador deveria ser executado, né? Que ele deveria lutar até a morte. Então, estes espetáculos era para entreter aquele público ali, composto principalmente das pessoas que viviam em condições de miséria. Entendam, gente, era realmente uma condição de miséria, era uma grande desigualdade social. Não ter o que comer, não ter condições de pagar aluguel. E o intuito aqui destes espetáculos, o motivo desses espetáculos serem promovidos pelo governo era para acalmar possíveis revoltas que poderia vir destas pessoas mais pobres. Um outro espetáculo, gente, eram as corridas de cavalos que aconteciam nos circos. Este circo aqui que vocês estão vendo é o Máximos, né? Nessa primeira imagem vocês conseguem ver uma ilustração do que seria o circo Máximo lá durante o período de Império. E nessa imagem aqui abaixo vocês conseguem observar como que é atualmente, o que se tem ali atualmente do circo Máximo. Observem, né, aqui eu trouxe para vocês só para vocês associarem que nesse circo a principal atividade eram as corridas de cavalo. Esses cavalos eram comandados principalmente por escravos, que era realmente uma diversão muito perigosa, né? Os acidentes maiores aconteciam durante as curvas. Então, nós vamos ter aí as bigas, que eram carros puxados por 2 cavalos, e as quadrigas, que seriam 4 cavalos puxando este carro. E assim cumprimos o nosso objetivo, estudamos aqui até o Império Romano. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Bons estudos, gente!